Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos que estão nesse momento e certamente, estarão nos vendo, aliás, já estão nos vendo. E aos que estão aqui presentes, no templo, também já agradecemos a presença de todos, como já foi citado os nomes, Nossa, começando por ali, nossa irmã Maria de Fátima, pastor Eri, Rodrigo de la Vega, nossa irmã Shirley, que não é Shirley Carvalhais, quase parecido, Diácono Luiz Carlos, e o nosso irmão Giovanni também está conosco. E aqueles que estão em casa nos acompanhando, certamente estão sendo edificados, fortalecidos com a palavra de Deus. E, como já foi dito, irmãos, pastor Eri já fez uma descrição a respeito da cidade de Bom Jardim, Hoje, como é sabido, a cidade está há quase 1,5 séculos, Só mais um ano, Aí faz 150 anos. Mas hoje a cidade está nos seus 149 anos. Mais um ano ela completa 1,5 séculos. E é interessante que o pastor Eri já dizia também que ele não nasceu aqui em Bom Jardim, veio de outra cidade, assim também como este que vos fala, O pastor Francisco, eu vim da capital de Pernambuco, Recife. Mas, como já disse o mesmo, também digo, eu amo Bom Jardim, até porque já estou aqui há 23 anos, somente 23 anos nesta cidade. E é verdade, irmãos, que como cidadão, como pessoas que somos, é dever nosso, como cristão, não amaldiçoar as pessoas, mas bendizer as pessoas, independente de quem são as pessoas. Porque, já que estou aqui, irmãos, a palavra do cristão, do servo de Deus, deve ser, se ensina ou não, que passar disto é procedência do maligno, mas o cristão deve falar a verdade. E como verdade, irmãos, o cristão é aquele que a sua língua, ela foi colocada, foi dada por Deus para bendizermos as pessoas e não amaldiçoarmos. É lamentável às vezes, quando a gente vê uma pessoa que se diz cristão, muitas vezes chamando um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, muitas vezes, usando de palavras realmente torpe, desagradável. É por isso que Tiago vai dizer, pastor Eri, que com a língua, capítulo 3, vai dizer, nós agradecemos a Deus, mas com ela nós também, aliás, com ela nós bendizemos a Deus, mas também com ela nós amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando, na verdade, irmãos, a nossa língua, principalmente nós que somos cristãos, não cabe ao cristão, irmãos, está abrindo a sua boca e usando de palavras torpe, como diz a Bíblia. Mas a nossa língua hoje deve ser usada para bendizer as pessoas. E principalmente, agradecer pelos 149 anos, da cidade de Bom Jardim, como já foi dito. Embora eu ainda não tenha um título de cidadão bom-jardinense, irmãos, mas eu quero lembrar a todos que estão me ouvindo e vendo que a nossa cidade não é Bom Jardim, pastor Eri. A nossa cidade, diz o apóstolo Paulo, é lá em cima. E nós agradecemos. Mesmo assim, como já foi dito aqui, irmãos, é dever nosso orar pelas autoridades, desde o governo federal, aos deputados, Senado, outros poderes legislativos, vereadores. É dever nosso orar pelas autoridades e orar pelo bem da nossa cidade, para que realmente a gente tenha uma cidade abençoada. Mas eu vou deixar de falar de cidade agora
e vamos falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria que você que está em casa, se puder nos acompanhar, e os que estão aqui, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17. Deus tem uma palavra nessa noite para mim, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra nessa noite para todos nós, aqueles que estarão nos acompanhando. Gênesis capítulo 17, só o verso 1, onde Deus muda o nome de Abrão. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu a ele o Senhor, a Abrão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Meu Deus, né? Que Deus nesta noite, através do seu Espírito Santo, nos ajude a entendermos a interpretação, né, deste texto da palavra de Deus. Eu gostaria também, aproveitando a oportunidade, já que a gente está falando da cidade, uma pergunta que nos cabe, irmãos: quem é o Senhor ou Deus de Bom Jardim? Porque o Salmo, vou deixar aqui Gênesis 17, depois volto para ele. Porque o Salmo 33, o versículo 12, veja o que ele vai dizer. A pergunta que me coube neste momento, que me veio à mente, foi esta: quem é o Senhor, Diácono Luiz Carlos, quem é o Senhor de Bom Jardim? Quem é o Deus de Bom Jardim? Quem é o protetor de Bom Jardim? E o pastor Eri nessa noite já disse, irmão, que se Deus não for, se o Senhor Jesus Cristo não for o Senhor de Bom Jardim, a cidade, irmãos, com certeza, né, com seus governantes, com certeza a coisa não vai andar bem. Bom Jardim só andará bem, Bom Jardim só prosperará se o Senhor Jesus Cristo for e é realmente o Senhor dela. Mas o Salmo 33, versículo 12, o salmista vai dizer assim, ó: bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Irmão Giovanni, o Deus da Babilônia chamava-se, um dos principais deuses da Babilônia, vamos falar um pouco de cidade, um dos principais deuses da Babilônia chamava-se Marduk ou Merodach, que era um dos principais deuses da Babilônia. Um dos principais deuses também do Egito chamava-se Ra, R-A, Ra, principal deus dos egípcios. E os egípcios acreditavam que ele era o responsável pela criação do mundo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amados irmãos de igreja, quando a gente investiga a história, quando a gente vai descobrindo, conhecendo a história do passado, ou as histórias do passado, das civilizações, a gente não pode deixar de falar a verdade daquilo que aprendemos e daquilo que nós entendemos. Mas eu fiz uma pergunta antes, né? Maria de Fátima, irmã, quem é o Senhor de Bom Jardim? Quem é o Deus de Bom Jardim?
Voltando para Gênesis, capítulo 17, irmãos, Deus, Ele fala com Abraão, e inclusive, Ele diz para Abraão, Ele menciona o seu nome, que é um dos nomes de Deus. Veja bem, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu a ele o Senhor, e disse-lhe: eu sou o El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Aproveitando e tomando a palavra em que o pastor Eri já citou aqui, irmãos, o próprio Jesus Cristo declarou que Ele é Senhor dos céus e da terra. Disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E Deus aqui agora, Ele se revela a Abraão, dizendo: eu sou, irmã Shirley, o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que Deus, irmãos, lá no capítulo 12 de Gênesis também, antes de Deus se revelar também o nome a Abraão, Deus pede para que Abraão saia da sua cidade. Às vezes, pastor Eri, a gente se acostuma com a nossa cidade, gostamos das pessoas da cidade, mas chega um momento que às vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas há um momento que Deus tem um propósito, Deus tem um plano nas nossas vidas, assim como teve na vida de Abraão. E quem sabe, é provável que Abraão já tinha um apego, já estava apegado ali, já tinha se acostumado, já estava acostumado, mas Deus disse para ele: irmão Rodrigo, eu tenho algo melhor para você, saia da sua cidade, porque eu vou te abençoar. Então Deus tirou Abraão lá da cidade dele e disse: eu vou te levar para uma cidade e eu vou te abençoar. E aqui em Gênesis capítulo 17 é quando Deus revela: eu sou o El Shaddai. É interessante, irmãos, que quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele chega a dizer: eu sou o quê? A porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Em João 15, ele também diz: eu sou a videira. E nós somos as varas que precisa estar ligado a essa videira que é Jesus Cristo. E quando a gente volta mais uma vez para o Salmo 33, irmãos, o salmista vai dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, o Brasil, o estado de Pernambuco, a cidade de Bom Jardim, ela só será uma cidade próspera se o Senhor Jesus Cristo for realmente o Senhor dela. A palavra que eu deixo nesta noite para todos nós, irmãos, é que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. No passado, os faraós eram tidos também como os senhores. Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente examina as Escrituras, e a gente passa a conhecer e saber que existe um Deus, que lá em Gênesis capítulo 1, ele chega a dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi Marduk, irmãos, ou Merodach, nem Ra, o Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas é o Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi por isso, irmão Rodrigo, que quando Jonas estava lá no porão do navio, quando aconteceu aquela tempestade, Jonas estava lá dormindo. E os marinheiros estavam desesperados, apavorados, jogando as cargas fora, e cada um clamando ao seu Deus. E de repente alguém se lembra: cadê aquele último passageiro?
Aí disseram, ele está lá no porão do navio. O capitão desce lá e veja a pergunta, pastor Hélio. Eu acho interessante a pergunta que ele faz a Jonas. Primeiro ele pergunta pelo nome dele, de onde ele veio, e terceiro ele pergunta, qual é o teu Deus? Declara, qual é o teu nome? Jonas. De onde tu vieste? Ele diz o nome da cidade. E qual é o teu Deus? Ele disse, o meu Deus é o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Quando os homens ouviram aquilo, eles ficaram apavorados. Sabe por quê, irmãos? Porque os deuses que eles estavam clamando não tiveram nenhum poder para acalmar aquela tempestade. Mas quando Jonas mencionou que disse, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra e o mar. E quando Jonas é jogado no mar, é lançado no mar, inclusive antes os marinheiros até pedem, né? Clama ao teu Deus, clama a Ele, para ver se Ele se apieda de nós, e nós não venhamos a perecer, a morrer. Mas antes disso, Jonas declara, primeiro que é culpado, e ele diz que se vocês me lançarem no mar, certamente o mar cessará. Mas Deus também teve um plano na vida de Jonas. Primeiro planejou um peixe, grande peixe. Depois do grande peixe, Deus ainda continuou, Jonas, você precisa cumprir com aquela minha missão, que é levar a palavra de Deus. Então, irmãos, o Salmo 127, que já foi citado nessa noite também, ele vai dizer aqui, o Salmo 127, veja o que aqui diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Agora vem, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, todas as cidades, todos os estados, os países, como já foi falado aqui, irmãos, foram chamados, foram convocados, né, para se precaver, se prevenir contra um inimigo invisível, chamado coronavírus. Mas quem é, irmãos? Quem é o protetor? Hoje nós precisamos usar uma máscara. Precisamos de usar um álcool gel. São precauções. E os homens nos orientaram. Mas o texto vai dizer aqui, irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e às vezes nós não entendemos, principalmente quando a gente diz assim, aquele texto lá do Salmo 91, veja que aqui ele vai dizer, o Salmo 91, Salmo 91, é um texto, um versículo bastante conhecido, que às vezes a gente usa ele. Olha o que é que ele diz aqui, Salmo 91, o versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas aí, irmãos, eu pergunto, quantos homens de Deus foram acometidos pelo coronavírus? Quantos servos de Deus já partiram? Quantos hoje foram infectados pelo coronavírus? Mas o Senhor continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. Mesmo permitindo que sejamos acometidos por algo, por alguma coisa, Deus, Ele continua sendo Deus. É como aquela música. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele deixa de ser Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Por isso, irmãos, se
o Senhor Jesus Cristo não for o Senhor de Bom Jardim, a cidade estará perdida. Os bons jardinenses estarão perdidos, se o Senhor Jesus Cristo não for o Senhor da cidade. É por isso que o Salmo 33, para encerrar a palavra desta noite, ele vai dizer que bem-aventurada é a nação. E eu quero reafirmar aqui que bem-aventurado é a cidade. Eu posso fazer essa afirmação, né? Bem-aventurada é a cidade cujo Deus ou Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso desejo, irmão, é que Bom Jardim tenha o Senhor Jesus Cristo como o Senhor dela. Porque eu tenho a plena certeza que se Cristo for, e se Ele é o Senhor de Bom Jardim, eu tenho certeza, irmãos, que a nossa cidade terrena aqui vai ser uma cidade abençoada, vai ser uma cidade próspera, e o Senhor estará no controle de todas as coisas. Então deixo essa palavra para todos nós, declarando, irmãos, que nós, que fazemos a Igreja Batista em Bom Jardim, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós não conhecemos, não enxergamos outro Deus, senão o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Deus nesta noite nos abençoe e que Ele nos ajude a continuar nessa caminhada, né? Acreditando que Ele está no controle de tudo. Às vezes as pessoas estranham, porque a gente usa essa expressão. Isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus, Ele nunca perdeu o controle. Significa, irmãos, que Deus está no controle não só da história, mas está no controle de todas as coisas. E como diz Eclesiastes, para finalizar, tudo tem um tempo determinado. E há tempo determinado para todas as coisas. O coronavírus, irmãos, vai chegar um período que vai dizer assim, olha, acabou esse coronavírus. Mas é no tempo de Deus. Não é no tempo da ciência. Não é no tempo da medicina. Não é no tempo dos homens. É no tempo de Deus. Quando os homens disserem não há mais, então é o tempo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Então vamos nesse momento orar agradecendo a Deus por esta noite. Senhor nosso Deus, nesse momento nós te agradecemos porque nós não temos outro Deus senão o El Shaddai, senão o Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, ou o Yahvé Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Meu Deus, nesta noite nós te agradecemos, porque eu acredito, meu Deus, que o Senhor é o Senhor desta cidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor de Bom Jardim. Queira ou não, mas as pessoas precisam saber que aqui em Bom Jardim existe um Senhor que é o dono de todas as coisas, que tudo pertence a Ele e que é para Ele e que é para a glória dEle. Chama-se este Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela noite de hoje. Obrigado por aqueles que estão ouvindo a palavra. Obrigado pelos que estão aqui no templo. Agora, meu Deus, eu te peço, e da forma como o Senhor nos trouxe, que possamos retornar para as nossas casas, que possamos estar, meu Deus, acreditando e fundamentado no Salmo 4:8, que diz: em paz nos deitaremos e dormiremos, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Esta é a minha oração, pedindo pela vida dos teus servos, dos pastores, pastor Valdeci, pastor Eri, e este teu servo que vos fala, e toda a igreja, e todos aqueles, meu Deus, que invocam o teu nome, é no nome de Jesus. Amém.